Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Léo, qual é o maior problema da comunicação das pessoas? Me diz uma coisa que é a que mais atrapalha as pessoas na hora de se comunicar. Se eu pudesse alistar uma ordem de prioridades, em primeiro lugar, no topo da lista, viria a timidez, que muitos conhecem como o medo do julgamento, o medo excessivo, a preocupação excessiva com o que os outros vão pensar sobre você, sua aparência, sua forma de falar. Tem muita gente que tem um conteúdo de qualidade, que é profissional, que é muito hábil, que é perito naquilo que faz, naquilo que trabalha, naquilo que estuda, mas a timidez atrapalha a pessoa e ela não consegue se comunicar, compartilhar esse conhecimento. Então, se você é uma pessoa que sofre com a timidez, se você se considera alguém tímido ou tímida, com certeza vai se beneficiar de alguns conteúdos que a gente já abordou aqui no canal. Tem um vídeo que é como se livrar da timidez, eu vou deixar o card aqui para você assistir depois, mas hoje a gente vai abordar alguns passos que você pode dar, além desses que eu já mencionei, para se livrar da timidez. Como é que eu posso fazer isso? Existem algumas coisas ou algumas situações até que você pode ser que se coloque nelas que ativam o gatilho, por assim dizer, da sua timidez. Como é que eu desarmo esse gatilho? Como é que eu evito essas situações? Como é que eu posso evoluir como pessoa e profissional, se livrando da timidez e me comunicando melhor? Eu sou Léo Martins, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Bom, para deixar você um pouco mais à vontade, eu decidi gravar esse vídeo num modelo diferente. Eu tenho um roteiro que eu preparei com o conteúdo que eu quero abordar aqui, mas eu vou tentar fazer isso num tom de conversa, bem mais simples ou mais informal do que os outros vídeos, onde eu tinha ali frases prontas, um ponto atrás do outro. Na verdade, o que eu separei aqui para trazer para vocês são algumas situações em que você pode ativar o gatilho da sua timidez e atrapalhar a sua comunicação, e a gente vai aprender o que pode fazer para manobrar essas situações. A primeira situação que ativa o gatilho da timidez, que eu poderia alistar para vocês, é quando você olha o processo inteiro da comunicação e não só o primeiro passo. Quando você pensa na jornada inteira e não só no primeiro passo da sua comunicação, você começa a despertar alguns sentimentos. E se der errado? E se eu gaguejar? E se as pessoas rirem de mim? Isso funciona como um efeito dominó, ativa outros gatilhos, outros sentimentos, outros medos ou traumas que você tem e assim atrapalha mais a sua comunicação. Certo, Léo, entendi que se eu ficar pensando num monte de situações possíveis que podem acontecer quando eu começo a me comunicar, isso vai ativar o gatilho da minha timidez. O que eu posso fazer para não ativar esse gatilho? Você precisa se habituar a se concentrar ou focar sua mente só no primeiro passo. Eu vou te propor uma solução para isso, ou um exercício que você pode fazer. Quando você estiver indo para o seu trabalho, indo para a sua escola ou para outra localidade, passar por algumas pessoas, talvez na parada de ônibus ou em outros locais, talvez o porteiro do prédio ou do local onde você vai entrar para trabalhar, para estudar, enfim, até mesmo do seu condomínio, cumprimente as pessoas, dê bom dia, dê apenas o primeiro passo. Léo, você está dizendo que eu tenho que puxar assunto com as pessoas, conversar? Não, você não precisa conversar, apenas cumprimente. Diga bom dia e só. À medida que você fizer isso no seu dia a dia, você der o primeiro passo e só o primeiro passo, você vai começar a aprender a focar só no primeiro passo e não mentalizar todo o processo, toda a jornada da comunicação, que é o que ativa o seu gatilho da timidez. Aprenda a cumprimentar as pessoas, a dar apenas o primeiro passo para cumprimentar as pessoas, para falar com elas, e dessa forma você vai se habituar a focar só no primeiro passo. O segundo erro que muitas pessoas que sofrem com a timidez cometem e que acaba ativando o gatilho da timidez e os pensamentos de medo do julgamento e etc., e outros sentimentos apavorantes, é quando a pessoa não enxerga a realidade do medo em si. Como assim, Léo? A verdade é que quem é tímido geralmente sente o quê? Medo do desconhecido, medo do que as outras pessoas vão pensar. Se nós partíssemos para uma abordagem, digamos que psicológica, sobre a origem do medo que nós não temos medo em si de falar com as pessoas, nós temos medo daquilo que não conhecemos, da reação, de quem é a pessoa, se de repente ela não pode achar ruim ou mesmo nos ameaçar, nos atingir ou nos atacar de alguma forma. O medo é uma reação natural e que nos protege em muitos momentos. Na verdade, qualquer pessoa, quem sofre com a timidez e quem não sofre, quem é mais extrovertido e se comunica muito, também tem medo em certos momentos ou em muitos momentos, se não todos, de abordar pessoas desconhecidas. Porque a gente não sabe o que vai vir de lá para cá. A gente vai, às vezes, até com uma mensagem ou uma ideia positiva para ajudar as pessoas
e recebe algo ruim ou negativo, uma reação negativa. Então todo mundo tem medo. Você precisa enxergar, mentalizar que o medo é natural e dessa forma você não vai ativar o gatilho da timidez, que é o gatilho do inesperado, de sentir o medo e pensar, poxa, não era para eu sentir o medo, era sim. O medo é normal, é natural. Quando você naturalizar isso, você vai evitar ativar o gatilho da timidez. Lembre-se que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir ou tomar uma atitude apesar do medo. Ou seja, mesmo com medo, você age, você toma uma atitude. É isso que os corajosos fazem. Não são pessoas que não têm medo de jeito nenhum. São pessoas que sentem o medo, mas não permitem que esse medo os torne pessoas paralisadas, apavoradas, ou que não tomam nenhuma atitude com relação ao que querem para a sua própria vida, para os seus objetivos. Se torne uma pessoa corajosa agindo apesar do medo. Certo, Léo, e qual é outra situação, outro pensamento, outra forma de pensar que pode ativar o gatilho da timidez? Um desses, o terceiro no caso que eu alistei, que eu separei aqui para a gente abordar, é você não usar o método correto para tratar ou para amenizar a sua timidez. Como assim, Léo? Alguma vez você já entrou numa piscina com água gelada? Já entrou numa piscina com água gelada num dia bem frio, entrou numa piscina? Se você tiver feito isso, é muito provável que você tenha feito isso de uma forma que você se sente mais confortável, que é mais agradável para você. Geralmente as pessoas optam por duas formas. Tem gente que prefere colocar a mão na água e sentir a temperatura, depois coloca os pés, senta ali na beira da piscina, depois de alguns segundos ou minutos a pessoa pula dentro da piscina e fica com a água ali na altura do seu abdômen ou do seu peito. E por fim, depois de algum tempo que o corpo se adaptou àquela temperatura, a pessoa de fato mergulha e emerge todo o seu corpo dentro daquela água gelada da piscina. Só que outras pessoas não gostam dessa abordagem aos poucos, elas preferem pular de uma vez, né? Se for para ter aquele choque térmico, que tenha de uma vez. Qual é o método correto de pular dentro de uma piscina de água gelada? Será que é pular de uma vez ou entrar aos poucos? Claro que essa pergunta não tem sentido, não existe forma correta de entrar dentro de uma piscina de água gelada. Cada pessoa usa o método que a pessoa sente mais confortável, que lhe deixa mais confortável. A mesma coisa se aplica a entrar no mundo da boa comunicação. Se você sofre da timidez, tem pessoas que preferem fazer isso aos poucos e outras preferem se expor de uma vez, falar perante uma audiência, uma multidão, dar uma entrevista, gravar um vídeo com muitas pessoas assistindo, enquanto outras preferem ali fazer interações em menos tempo e com menos pessoas. Qual é o método que você se sente mais confortável? Você prefere entrar na piscina de água gelada, ou seja, no mundo da boa comunicação aos poucos, ou prefere pular de uma vez? Escolha o melhor método. Não deixe que outras pessoas escolham por você. Às vezes os amigos, os familiares, querendo incentivar você a se comunicar mais, colocam você numa saia justa, por assim dizer. Não permita que isso aconteça. Converse com essas pessoas e diga, olha, se você quer me chamar para interagir com outras pessoas, que sejam poucas pessoas ou por pouco tempo, para eu poder me acostumar. Eu não tenho esse costume. Então, respeite o seu próprio progresso, a sua própria evolução dentro do processo de vencer a timidez e de adquirir ou entrar no mundo da boa comunicação. E tem uma quarta situação, um quarto acontecimento que você muitas vezes pode se colocar e que ativa o gatilho da sua timidez, fazendo com que você não se comunique bem com as pessoas. É você adiar um evento ou uma reunião em que você vai precisar se comunicar com as pessoas. Às vezes você precisa marcar um evento, combinar uma data para conversar com alguém, chegar para um colega de trabalho ou para o seu chefe e dizer, olha, eu preciso conversar com você. Quanto mais você adiar esse momento de conversar, de resolver inclusive problemas e conflitos, mais a sua ansiedade vai aumentar. Mas, Léo, quando eu adio, quando eu não faço isso logo, acontece que a minha ansiedade diminui, já que vai estar um pouco mais longe para eu poder ter que me expor dessa forma diante de pessoas. Só que o que acontece é que há uma leve diminuição da sua ansiedade naquele momento em que você adiou um compromisso importante, porém, a longo prazo, a sua ansiedade vai se estender, porque você vai ficar em como que uma montanha-russa de ansiedade. Você tem ansiedade, adia, ela diminui. Você tem de novo, adia mais uma vez e ela diminui. E assim, a longo prazo, no decorrer do tempo, a sua ansiedade vai ser maior do que se você resolvesse de uma vez aquele problema, aquela reunião, se expusesse logo diante daquela situação que talvez ative o gatilho da sua timidez. Portanto, não fique adiando as situações onde você precisa se comunicar.
Isso com certeza vai ajudar você a não ativar o gatilho da sua timidez. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma com o meu conhecimento para evoluir a comunicação de vocês. Por favor, tem muita gente que assiste os conteúdos do canal e não se inscreve. E isso atrapalha um pouco o nosso crescimento aqui. Inclusive, esse conteúdo que a gente tem publicado aqui atingir mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curte esse vídeo e depois de se inscrever, ativa lá as notificações, o sininho, para não perder os próximos vídeos que a gente vai lançar. Um forte abraço, obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus.